Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também demais irmãos, irmãs, amigos, amigas que assistem a esse vídeo com a mensagem da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, aqui da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e é com grande alegria que eu chego até você para compartilhar da Palavra de Deus. Estudando a Bíblia e orando a Deus, pedindo direção, sabedoria, graça para compartilhar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração para você, cheguei ao texto do Evangelho de João, no capítulo 7. Já abordei em outra ocasião, outro vídeo sobre esse texto, mas os versos anteriores. Mas eu me deparei ali com o verso 45 até o 53, e a conclusão que eu cheguei é que esse antagonismo que muitas vezes a sociedade faz entre fé e razão não faz nenhum sentido quando você olha a verdade do texto bíblico. Na verdade, se você para analisar a revelação da palavra de Deus, você vai ver que é pela fé, a salvação é pela fé, mas com razão. Com razão. Quando você olha o texto, primeiro você é levado a olhar ali o contexto, né? Você pega ali o capítulo 7, desde o início, Jesus vai à festa dos tabernáculos, à festa das cabanas, que é muito importante para o povo judeu, não para o cristão. Igreja evangélica não precisa fazer essas festas, viu? Mas para o judeu, sim. E Jesus estava ali, e nessa festa Jesus começa a ensinar, versos 14 até 24. São ensinamentos que parecem difíceis, duros para o povo judeu, dentro da perspectiva ritualista da religião e da fé, de forma distorcida que eles tinham. E aí então as pessoas ficaram de alguma forma admiradas com o ensinamento de Jesus, e algumas chegaram à conclusão de que realmente, pelo que Jesus falava, da forma como falava, aquilo que ele ensinava e os milagres que ele operava, chegaram então à conclusão de que realmente ele era o Cristo. Mas aí, alguns líderes religiosos, alguns membros do grupo dos fariseus, mestres da lei, inclusive, resolveram prender a Jesus. Essa tentativa não era nova. E aí, então, é quando nós nos deparamos com os versos 45 a 53, e a Bíblia diz assim, finalmente, Evangelho de João, capítulo 7, os versos 45 a 53. Veja o que diz a Bíblia. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Trazer Jesus preso. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um dos que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galiléia? Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. É interessante olhar esse contexto e voltando à questão dessa dicotomia, ou vamos lá, desse maniqueísmo fé e razão. Isso não é novo na história da humanidade. E esse texto, na minha opinião, ele vai mostrar que deve ser, sim,
pela fé, a salvação, mas também de forma racional, inteligente. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não expulsa, expurga a outra. Essas duas coisas, fé e razão, elas devem, de alguma maneira, se interligar e se equilibrar dentro do contexto da experiência de fé, da experiência cristã. E aí o texto vai trazer para a gente algumas informações significativas a fim de que nós possamos de fato crer e entender o que a fé em Jesus pode promover na nossa vida, na nossa história de vida, na nossa casa, na nossa família. É interessante você observar que, de alguma maneira, as pessoas ficaram maravilhadas porque o ensino de Jesus era surpreendente. Não era como aqueles mestres da lei, fariseus, não era como os sacerdotes da sinagoga, do templo, ensinavam, repetindo coisas o tempo todo, sem trazer uma compreensão, sem interpretar o texto para o povo, a fim de que o povo pudesse compreender de fato o que Deus estava falando. Mas o ensino de Jesus era dessa forma. Jesus não só falava, Jesus dava exemplos práticos, Jesus contava parábolas, Jesus trazia um significado espiritual para aquele texto e colocava aquilo dentro da realidade das pessoas. Na convivência com os homens, mulheres, cegos, leprosos, pobres, pessoas enlutadas. E Jesus então ensinava e aquele povo ficava maravilhado, surpreendido com o ensinamento de Jesus. Está aí o verso 45 e 46, principalmente, mostra isso. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Quem disse isso foram os guardas que foram destacados com a missão de prender a Jesus. Na sequência, quando você olha o texto, você vai perceber que às vezes, a racionalidade é o grande impedimento para que uma pessoa tenha fé. O sujeito se acha muito inteligente, se acha muito capaz. Ele gosta de tudo pensar, mentalizar, racionalizar, achar explicação lógica, científica, racional para tudo, e nem tudo tem. Nem tudo. A própria natureza não tem como você querer enquadrar tudo dentro de uma fórmula, dentro de um espectro racionalista. Porque o Criador está acima de tudo isso. E essas pessoas têm, de alguma maneira, dificuldade. E essa foi a reação daqueles sacerdotes ali, daqueles fariseus. Ah, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Ora, quer dizer, vocês são burros, vocês não pensam, vocês não conseguem raciocinar e está deixando que esse camarada engane vocês também? Essa é a ideia que o texto expressa. Isso não é novo, queridos. Pode parecer, e é às vezes, eu que sou pastor evangélico, que tem na minha vida tantos anos, né, de igreja, são 48 anos que eu estou dentro da igreja evangélica. E tem coisas até hoje, para mim, que parece realmente inexplicável, não é racional. Ou eu aceito pela fé, ou eu tenho dificuldade. Mas isso não é novo, não se iluda. Isso vem desde o tempo lá dos fariseus, isso passou pelo iluminismo. Isso veio depois, quando o marxismo, e Marx chega a dizer, num dos seus livros, que a religião é o ópio do povo, quer dizer, é engano, é como se fosse uma droga psicotrópica, psicodélica, para deixar o povo, de alguma maneira, né? Para com isso. Né? Isso é também o próprio Nietzsche, que chegou a decretar a morte de Deus. Que presunção diabólica! E tudo isso se mostra fracassado ao longo da história da humanidade.
saber e pensar pode enganar. Mas quando você crê, saber e pensar vai te ajudar a responder às grandes questões da sua fé, da sua esperança em Cristo Jesus, que morreu na cruz para ser o seu Salvador e Senhor. Eu não consigo explicar tão grande amor que fez com que Jesus morresse na cruz. Mas quando eu começo a pensar nos sofrimentos que ele padeceu na crucificação, eu sou levado a crer. E porque creio, posso pensar. E quando penso, ainda mais creio. Porque não tem como explicar. É maravilhoso. É estupendo. É como eu disse antes, surpreendente. A experiência de fé nem sempre é explicável racionalmente. Mas toda experiência de fé é lógica, é racional, porque isso me faz entender e querer cada vez mais estar próximo de Deus e estar próximo do meu Salvador, aquele em quem tenho crido, o Senhor Jesus Cristo. E qual era o desespero daqueles homens que até trataram com certo preconceito as pessoas que creram? Essa ralé que não sabe nada, que não entende nada da lei. Esse povo aí está sendo... o medo deles era justamente porque aquilo que eles aprenderam criou uma barreira na mente deles. E eles fazem uma colocação dizendo, ora, se você estudar a palavra de Deus, a lei, a Torá, você vai ver que da Galileia não surge profeta. Na verdade, a expressão correta seria, da Galileia não surge o profeta, não é qualquer profeta, é o profeta, aquele que era o prometido, ungido, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, para a salvação de pecadores. Para mudar a história até da religiosidade daquelas pessoas e fazer com que eles realmente tivessem fé em Deus e não apenas fé na lei de Deus, que deveria ser cumprida e obedecida de forma legalista, rigorista, como um ritual sem sentido. Eles se gabavam de entender muito, mas eles não tinham nenhuma experiência genuína que pudesse fazê-los sentir o amor e a graça de Deus na sua vida, mudando a sua história, abençoando. Mas Jesus Cristo, diferentemente daquilo que a racionalidade deles poderia imaginar, poderia supor ou estabelecer, Jesus Cristo é sim o profeta de Deus. As pessoas que ouviram, aquelas que foram tratadas com preconceito, como ralé, aquelas pessoas perceberam. Observe o verso 38, eles vão dizer lá no verso 38, né, que eles estavam ali ouvindo Jesus falar com eles, e eles ficaram todos ali maravilhados. E lá no final, no verso 41, depois de ouvir as palavras de Jesus, alguns disseram, ele é o Cristo. Ele é o profeta, que a racionalidade humana não conseguiu achar na interpretação, no estudo da lei. Ele é o profeta, prometido, ungido por Deus, o Cristo de Deus, o Messias de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz para ser o nosso Salvador. A ralé conseguiu compreender e crer. Os racionais, intelectuais, padeceram, enganados, engodados pelo seu conhecimento, pelas suas filosofias. Você precisa aprender a pensar a fé e a crer porque pensa. E não a pensar que fé é coisa de quem não sabe pensar.
São coisas distintas. Parece confuso, mas não é. É bem simples, na minha opinião. Eu creio, e porque creio, penso a minha fé. E ao pensar a minha fé, eu posso dizer para você, creia você também. Porque Jesus é o Cristo. Isso não é coisa de ralé. Isso não é coisa de gente de menos inteligência ou de menos capacidade. Isso é experiência de pessoas que têm coração sensível. Pessoas que não estão enganadas pela sua própria racionalidade. Pessoas que não têm a sua mente sequestrada por filosofias. Pessoas que têm um coração sensível, aberto. Apesar de toda a inteligência e intelectualidade. São pessoas que podem sentir o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente pessoas que são capazes de sentir esse amor se tornam capazes de crer e de prestar um culto inteligente e racional. Essa é a orientação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, o verso 1. E ele diz, irmãos, o meu pedido a vocês é que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, desarmados, sem barreiras, sem senãos, a fim de que vocês consigam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é um culto racional, é um culto lógico, inteligente, um culto que pensa a fé que tem. E uma fé que promove uma compreensão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu querido, você pensa, você é racional, parabéns. Mas creia, abra o teu coração, porque a razão humana não pode solucionar os problemas espirituais. A racionalidade humana não tira ninguém do inferno. As filosofias humanas, o iluminismo, a racionalidade do ser humano, nada disso pode responder à grande questão espiritual da existência humana. Somos seres criados por Deus. E porque pecamos contra Deus, necessitamos da fé. Crer em Jesus. E só vamos conseguir pensar, só vamos conseguir racionalizar, entender, compreender plenamente essa experiência de fé o dia que nós, de fato, crermos em Jesus Cristo. Esse é o seu desafio. Como dizia e escreveu um livro, o grande John Stott, pastor da igreja anglicana na Inglaterra, crer é também pensar. Se você pensa, creia em Jesus Cristo. Porque a salvação é pela fé, mas ela exige de você também a compreensão clara, racional, lógica, do sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Abaixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que eu abençoo a vida de cada pessoa que ouve agora a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, derruba as barreiras da racionalidade humana. Rompe as correntes das filosofias humanas, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, que tem sequestrado a mente das pessoas e não permite com que elas possam compreender claramente e sentir verdadeiramente sobre o amor de Deus em Cristo e o sacrifício de Cristo para demonstrar esse amor por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, acrescenta fé em nossos corações e salva vidas agora. Eu oro abençoando esses queridos que ouvem. Eu oro em nome de Jesus abençoando aqueles que arrependidos creem. E faço assim por fé no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.